Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o tamanho dos seus desafios. Na verdade, eu vou falar sobre a diferença da polaridade entre pequeno problema, grande problema. Basicamente, seria um paradoxo que você pode estar vivendo agora. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender sobre o poder que, na verdade, a geometria desperta dentro da gente, né? Então, dentro da nossa mente, principalmente. Como nós não conseguimos, às vezes, lidar com os nossos problemas, né? E muitas vezes, por exemplo, algum desafio que você pode estar enfrentando no trabalho, em casa, financeiro, ou mesmo até de ordem emocional, né? Tem algum desafio que você está passando agora que você não sabe como resolver, você tem ainda vamos falar, as estratégias, né, para você conseguir resolver. E até mesmo nesse instante você se conectou com a gente, apareceu esse podcast, e aí nesse caso você começou a ouvir, vai começar a ouvir o que a gente vai falar agora. E é interessante porque a gente costuma não dar valor às pequenas coisas, não dar valor, por exemplo, às situações que são pequenas, né? Então imagina dentro da sua vida agora, talvez estão acontecendo um monte de coisa, né? Assim, digo, de ordem que podem gerar várias construções, né, ao longo da sua vida. E isso, na verdade, desperta dentro de você uma vontade de querer mudar, né? Então vamos pensar, às vezes alguma coisa está acontecendo que você não está acostumado a vivenciar, e se você não está acostumado a vivenciar, logicamente que você não dá valor, né? A gente costuma fazer muito isso, porque a gente não é treinado, né, assim, é, vamos pensar no sentido de entendimento, que tudo tem uma geometria, tudo tem uma matemática. E por que tudo tem uma matemática? Porque tudo é geométrico. A geometria sagrada, o poder do seu DNA, por exemplo, a dupla hélice que nós temos, todos nós temos, né, o poder dos genes, o poder dos cromossomos, nosso DNA em relação ao poder quântico, né, que basicamente é ressaltado dentro disso também, muitas pessoas falam disso hoje, tem a ver com esse poder que a gente tem interno, né, as nossas células são geométricas, aquilo que entra é aquilo que sai, né, a lei das polaridades, que a gente fala de hermetismo, né, então a gente fala sobre ocultismo, a gente fala sobre gnose, a gente fala sobre esoterismo, né, ordens iniciáticas, escolas de mistério. E quando a gente começa a vivenciar sobre isso, a gente começa a entender, peraí, será que as pequenas situações as quais eu estou vivenciando agora, elas são pequenas mesmo? Ou, na verdade, eu estou conceituando como algo pequeno, né? Didaticamente falando, vamos pensar, né? É, eu estou aqui novamente no nascer do sol para compartilhar com você nessa série aí que eu estou gravando na minha viagem. E imagina assim, o sol, ele vai nascer, ele vai despontar, eu estou aqui né, no fundo, mas imagina, primeiro, antes de tudo, para o sol nascer, ele vai ser ali pequenininho, né? Ele vai parecer vermelho, né, no horizonte, até mesmo fisicamente. O que você está vendo agora de imagem do sol agora é 8 minutos atrás, né? É como se fosse o sentido de que o tempo, que o Einstein colocou como tempo é relativo, mas quando a gente pensa em relação às antigas civilizações, a gente sabe que todas as realidades, todas as dimensões acontecem ao mesmo tempo. De uma certa maneira, nós, nesta realidade, nós enxergamos 8 minutos depois, né? Mas ao mesmo tempo a gente também está lá junto com o Sol, aconteceu, né? Vamos dizer, no nosso passado. E é interessante porque a gente começa a pensar, caramba, nossa, que interessante sobre isso. E o que eu quero dizer, né, nesse todo entendimento, só de falar do Sol, que basicamente ele vai despontar, e depois, meio-dia, vai ficar bem alto, vai ficar quente, né? Então, assim, começa pequeno, né? Uma semente, por exemplo, para nascer uma palmeira imperial, né? Uma árvore grande, né? Um carvalho, ou mesmo qualquer tipo de árvore, demora, né? Então, mas ao mesmo tempo tudo foi uma semente, uma pequena semente, um bebê, né? Uma criança, né? Então foi o que? A beleza da vida, a concepção, né? O espermatozoide, o óvulo, né? Então a união das polaridades, né? O princípio do gênero, até que a gente poderia dizer, né? Do hermetismo, junta, né? E junta um terceiro ser, tríade, novamente, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Dentro da alquimia da mente. Então tudo tem um conceito, do pequeno tem o grande. E o que acontece muitas vezes, você evita de resolver os problemas pequenos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, na verdade, você não está
indo atrás, por exemplo, dessas pequenas situações que estão acontecendo na sua vida, você está deixando, né? Então, não, isso aqui é pequeno, não vai dar nada, né? Que o pessoal costuma fazer. E aí o que acontece na maior parte das vezes, vai dar sim, né? Porque quanto mais você, na verdade, deixa isso rolando, o tempo vai passando, você não resolve aquilo que precisa ser resolvido, isso repercute, né? Então se você empurrar com a barriga, seria também como se fosse uma expressão que a gente falaria, né? Deixa a vida me levar, né? É, um problema que era pequeno, a priori, né? Assim, a primeiro momento, começa a crescer. Se começa a crescer, começa a ganhar proporções muito maiores, que de tal maneira que se você tivesse resolvido lá atrás, né? Você conseguiria já ter um outro caminho da sua vida. E é isso que acontece muito com as pessoas. Por isso que eu falo assim no começo, né, o tema, né, o tamanho dos seus problemas, o tamanho das coisas que você resolve, né? Então, é, vamos falar, de uma pequena gota de água, a gente fala até do efeito borboleta do filme, se você assistiu, ou mesmo se você não assistiu, assista, que vai valer a pena, que basicamente é um princípio físico. Um bater de asas de uma borboleta interfere, por exemplo, no cosmos, né? Interfere como os planetas interagem. Por exemplo, uma bomba atômica, né, dentro, por exemplo, a gente, né, solta até hoje, né, bomba atômica, existe a tecnologia nuclear para a devastação, vamos dizer assim, né, não para o uso em relação de criar energia, ou mesmo de algo renovável, ou mesmo a relação que nós temos, né, porque basicamente atômico tudo é, né, o que acontece na maior parte das vezes, é você basicamente tem uma relação, na verdade você não vai resolvendo, né? E isso continua até não dar certo em relação à sua vida, né? E isso vai perdurando, vai perdurando. Thank you. Morning. E vai continuando. E aí o que acontece na maior parte das vezes, o que era pequeno, né, vai se tornar grande. E aí nesse caso, especificamente que eu estou falando sobre a bomba atômica, né, basicamente, por exemplo, o princípio do átomo, né? E hoje o pessoal fala, não, a física quântica, né, a física está evoluindo. A gente perdeu todo esse conhecimento, né, e não utiliza esse conhecimento das antigas civilizações do pequeno, né, para o maior. E o que isso repercute na maior parte das vezes, né, essa falta do conhecimento, é que na verdade a gente já poderia ter essa relação com a natureza muito mais arraigada. E quando tiveram, né, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki, por exemplo, a gente sabe até hoje, né, o avistamento de OVNIs, de UFOs, né, que o pessoal fala, de objetos, né, não identificados, aumentou, né? Porque nós fazemos parte de uma grande família intergaláctica. Nós não somos, até eu sempre falo com os alunos até mesmo da Academia da Alquimia da Mente, o pessoal chama assim, então, será que existe vida inteligente fora da Terra? Eu sempre argumento, será que existe vida inteligente dentro da Terra? Porque é uma arrogância que nós temos em relação a achar que nós somos os seres inteligentes do universo, entendeu? É uma arrogância, a arrogância precede a ruína, isso perdura já há milênios, né? A gente ainda repercute uma energia de leão, vamos dizer assim, né, do ego, das eras, né? A gente está agora na era de aquário, então leão ainda repercute, porque o sistema é leão, o sistema é arrogante, o sistema, de uma certa maneira, ainda está trazendo como se fossem mortos-vivos. Por isso você vê tanto filme de zumbi, tanto documentário, tanta série, só falando disso, porque para ficar no seu subconsciente, é zumbi, isso existe, isso não existe, morto-vivo não existe, não existe como você estar morto e vivo ao mesmo tempo, entendeu? Porque é a polaridade, e as pessoas acreditam, consomem esse tipo de conteúdo, tem videogame, tem jogo, mas se você gosta, tudo bem, tá tudo bem, terror, né, filme de terror, mas assim, não faz sentido quando a gente se ilumina, quando você eleva sua frequência vibracional, quando você, na verdade, aumenta seu nível de consciência. Porque essa mesma luz que está repercutindo nessa estrela chamada Sol, repercute dentro de você. E não tem como voltar para trás. Então, resolva os pequenos problemas, dê valor, por exemplo, um obrigado, um bom dia, né? Passou um senhor aqui limpando, né? E até eu recuei aqui para ele limpar, e eu desejei, né, em inglês bom dia e obrigado, entendeu? Eu nunca talvez vou vê-lo na minha vida, mas eu agradeci e desejei bom dia, né? Então a gente tem uma relação, e não dá para conversar porque eu estou gravando o vídeo, né? Mas ao mesmo tempo é você ser cordial com as pessoas, né? A gente tem até aquela frase, gentileza gera gentileza.
né? Mas a energia que você brota hoje, independente se você estiver no dia ruim, talvez esse podcast é o melhor podcast, porque no dia ruim você vai ter que provar para você mesmo, para você mesmo, que você consegue fazer, né? E até para te ajudar com esse aspecto, eu quero indicar o nosso livro, Alquimia da Mente, né? Para você adquirir o livro, é só clicar num link que vai estar aqui abaixo, ou mesmo próximo aonde estou falando, ou mesmo se está me ouvindo. Você vai ser redirecionado para o nosso site oficial, para você adquirir o seu exemplar do livro Alquimia da Mente, tá bom? No livro a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre reprogramação mental, o que é a mente, o que é a alquimia, até para você entender os princípios das antigas civilizações. Fora isso, a gente está com uma promoção de lançamento, né? Se você quiser adquirir o livro em território nacional no Brasil, tá? Você tem o frete grátis, e para você que está fora do Brasil, você pode adquirir nesse momento a versão digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia, de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.